Olá, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui à nossa segunda parte da aula sobre o funcionamento básico do motor. Quem Espera, pessoal, chegar. já estiver aí online, vamos dar uns minutinhos e ver se mais alguém vai entrando aí. E se você não assistiu a nossa primeira aula, ficou gravada lá, tanto no YouTube quanto no Facebook e também no Instagram. Para quem estiver no Instagram, tem gravado aí nos três canais. Bom, na aula passada, para quem não acompanhou, depois assiste lá. E quem acompanhou, nós falamos sobre os principais componentes do motor, entramos na estequiometria para o funcionamento do motor, falamos um pouquinho de admissão, que eu até respondi uma pergunta que havia sido feita no Instagram, que era sobre a diferença de um carro aspirado e um carro turbinado, né? Entramos nessas questões aí. E hoje, para entender um pouquinho melhor do funcionamento do motor, nós vamos falar sobre a compressão um pouquinho mais a fundo. Quando a gente detalha um pouquinho mais a compressão, eu vou passar o slide aqui. Hoje eu tentei deixar o slide do jeito certo. Quem não assistiu a última aula for ver, vai ver que está invertido. Hoje a gente fez os acertos na câmera aí. Com o tempo a gente vai adaptando aí. Se vocês tiverem alguma pergunta, vai colocando aí no final, a gente procura responder as perguntas, tá? Eu aqui não consigo verificar as perguntas, mas depois eu dou uma olhadinha nelas e a gente vai respondendo. Bom, como eu estava comentando, né? Nós entramos nesses assuntos na aula passada. Admissão, carro aspirado e turbinado, as diferenças do aspirado e do turbinado, estequiometria, quantidade certa de combustível, ar, calor, e isso tudo, né, equilibrado. E para ter uma boa explosão, nós precisamos da compressão. A compressão do quê? Dessa mistura ar-combustível. E essa compressão, ela depende de alguns fatores do motor que nós estávamos falando lá nos componentes básicos. Por exemplo, a taxa de compressão que nós comentamos na aula passada. Essa taxa de compressão, para o motor resistir a essa taxa de compressão, o que nós temos? A vedação perfeita das válvulas no cabeçote, o jogo de anéis que completa o pistão. O primeiro anel tem essa função de auxiliar na compressão, os demais têm uma função mais de lubrificação. São 3 anéis na canaleta do pistão. Nós não vamos detalhar a fundo essas particularidades, não é o objetivo aqui essa montagem de motor, né? Então por isso que nós não vamos entrar a fundo nesses detalhes, igual comentamos de torque, essas coisas, não vou entrar nos detalhes do porquê 3 anéis, mas enfim, o primeiro anel do pistão tem essa função de auxiliar na compressão. A junta do cabeçote, que é o sistema de fusível aí do motor, né? E esse sistema vedadinho, com a vela rosqueada no lugar, quando o pistão sobe, comprime a mistura ar-combustível. Então, para ter essa compressão perfeita, nós precisamos das válvulas bem vedadas, cilindro, tudo ok. Ou seja, tanto o diâmetro do cilindro ele não pode estar ovalado, ele tem que estar certinho, nas medidas corretas, especificada pelo fabricante. O pistão, da mesma forma, e o jogo de anéis também, tudo dentro do padrão. Quando isso altera, é quando começa o motor perder a sua vida útil. Quando a gente vê que o carro está queimando óleo, todos esses fatores, quando vai tendo esse desgaste, vai gerando esses problemas. E também coloquei a junta, né? Porque se a junta também vir por algum motivo estragar, como eu falei, é um fusível, ele estragou, também perde compressão por ela. Tem situações que às vezes a gente fala de junta queimada, a primeira coisa que a pessoa chega na oficina e fala assim, quando você fala o carro está com a junta queimada. Quando não acontece esse problema de afetar o arrefecimento, ela fala, mas meu carro não está com óleo na água. E tem situações que a junta queima e não tem óleo na água, porque a junta queima entre um cilindro e outro. Às vezes algum outro problema causa a queima da junta, não somente o aquecimento pelo arrefecimento, e ela trinca ali entre, por exemplo, esses dias atrás eu peguei um veículo entre o terceiro e o quarto cilindro, a junta queimada.
às vezes entre o primeiro e o segundo, enfim. Assim que vai acontecendo. E automaticamente, quando ela trinca ali, a compressão do primeiro cilindro vai para o segundo. Não forma aquela compressão perfeita. Nisso tudo, nós colocando aqui essa parte toda, nós vamos entrar agora na alimentação do motor. Bom, como a gente falou, precisa do combustível na quantidade certa. Mas para esse combustível chegar lá nos bicos injetor e ser dosado da forma correta Estou falando de bico injetor porque eu não vou entrar em carburador, porque não é o nosso foco do curso. No carburador tudo isso era feito um cálculo, Venturi, Giclée, tudo calculado pelo ar que entrava, não é nosso foco. Hoje, mais de 20 anos já que todo carro lançado no Brasil é injeção eletrônica, então nós não vamos falar de carburador, não vamos abordar carburador aqui. Vamos falar de injeção eletrônica. Então, quem joga o combustível na injeção eletrônica dentro da câmara de combustão, no caso, no coletor de admissão, são os bicos injetores. Digo, no caso, no coletor de admissão, para injeção indireta. Injeção direta, o bico vai direto na câmara de combustão. Assim como a vela, direto na câmara de combustão, já jogando o combustível lá, pulverizando o combustível já no ar de admissão. E como que faz para esse combustível chegar lá? O que depende dessa linha? No tanque de combustível, geralmente, alguns veículos usam a bomba externa, mas a maioria usa a bomba dentro do tanque, tem a bomba de combustível lá dentro, geralmente dotada com pré-filtro, e ela joga esse combustível para a linha. Ela é elétrica, acionada eletricamente, o acionamento dela é contínuo, na maioria dos veículos. Hoje em dia já temos veículos que alteram essa ligação da bomba, liga mais quando precisa, mas colocar no mais comum que a gente vê no dia a dia. Bomba ligada direto, ela passa o combustível pelo filtro de combustível e chega lá na frente, na flauta. A flauta é o que segura os bicos injetores. Alguns sistemas usam o regulador de pressão na flauta. Regula a pressão de trabalho de combustível ali na flauta e o excesso do combustível retorna, para controlar essa pressão, retorna para o tanque do combustível. Então ele fica circulando ali o tempo todo que o carro está ligado. Ou, alguns veículos, na próprio módulo da bomba de combustível já tem o regulador de pressão e logo após o filtro tem o retorno para esse sistema, controlando também a linha sempre pressurizada na pressão correta de trabalho. Carro multiponto aí geralmente fica entre 2,8 a 3,5, depende muito da construção do carro, tem que dar uma verificada no manual técnico na hora de fazer a manutenção, para estar verificando tanto a pressão da bomba quanto a vazão. Não só a pressão, às vezes a bomba tem pressão e não tem vazão suficiente. Por quê? Ela tem que ter, isso é calculado quando é projetado o motor, para que na hora que acionar o bico, ele tenha aquele combustível disponível para injetar na forma correta. E os bicos injetor, por sua vez, eles têm que estar injetando da forma correta também. Às vezes, boa parte dos bicos injetores tem uma peneira que faz também um filtrinho ali no bico. Às vezes essas peneiras, a gente vê muito na linha Honda, as peneiras chegam a desmanchar e entupir o bico injetor. Aquele bico injetor para de funcionar, temos uma falha de cilindro. Tem outras situações que o bico injetor fica aberto direto. Chega a situações de dar calço hidráulico. Eu peguei na oficina uma vez uma Tucson 6 cilindros, por causa do calço hidráulico uma biela estourou. O motor 6 cilindros tem muita força, então quando você girava a chave, a bomba de combustível é acionada. Girou a chave, a bomba de combustível é acionada, esse combustível ia com pressão lá para frente, o bico que deveria segurar ele não conseguiria segurar. Verdadeiramente a gente pode falar que abriu o bico. Esse combustível invadia a câmara de combustão, o pistão na hora de subir encontrou com aquele líquido todo que estava lá, a biela não resistiu, partiu e fez um grande estrago naquele motor. Chegou a ter que trocar carta, teve que trocar um monte de coisa. Tem situações que acontecem pior. Tem situações que chega a rasgar o bloco, tem que trocar até o motor inteiro. Nos carros 4 cilindros é mais difícil de acontecer esse tipo de quebra, porque por o motor já não ter tanta força assim, geralmente fica uma partida pesada. A gente pega bastante carros, às vezes, dificuldade de partida pesada, pipocando na hora que está no funcionamento mais
cedo, né? Quando ainda está a temperatura lenta, você vai ver bico injetando, dosando mais do que devia. Ou até mesmo às vezes gotejando. O bico também fica gotejando. Tem pergunta? Eu achei que tinha uma pergunta ali. Bom, continuando, essa parte é que faz a alimentação do motor via combustível, certo? O ar, como eu falei, quando o carro, na outra aula, quando o carro é aspirado, naturalmente quando o pistão desce com a válvula de admissão aberta, esse próprio movimento puxa o ar da atmosfera para dentro do motor. E o turbinado, o próprio gás de escape gira a turbina e as palhetas dela puxam o ar e joga compressão para a câmara de combustão. Para a câmara de combustão, no caso, para o coletor de admissão, né? Então, além da alimentação, outro ponto essencial para o bom funcionamento do motor, a ignição. O que é ignição? Todo mundo aí que tem carro já ouviu falar em trocar vela, cabo, bobina. Isso compõe a parte de ignição do carro, que a gente chama ali, né? E tudo isso tem um acerto também correto. Eu coloquei aqui como exemplo um modelo mais antigo. Hoje em dia não se usa mais esse tipo de sistema, que era uma bobina que ela era com positivo direto, lançava a centelha no rotor e o rotor distribuía para cada cilindro. Naquela versão 1342, igual a gente falou na aula passada, porque dessa sequência, na maioria dos veículos 4 cilindros, ficava funcionando dessa forma. 1342 centelhando um por vez. Essa centelha saía dessa tampa de distribuição por um cabo e ia até as velas. Então, nesses veículos, muito importante sempre verificar rotor, tampa, cabo e velas. São itens que têm um desgaste mais ou menos parecido. Às vezes a vela está ruim, não é só a vela que está ruim, tem que dar uma olhada nos cabos, tem que medir resistência de cabo, tem que ver se o distribuidor, o rotor está legal, se a tampa não está bacana. Vocês estão acompanhando? Tá dando certinho aí? Tá dando para entender aí o que a gente está passando? Bom, depois desse sistema aqui de rotor, depois eu vou respondendo as perguntas aí. Depois desse sistema aqui de distribuição, começou, por exemplo, vou colocar muito tempo aí, que assim, em 99 eu já lembro de carro com bobina individual. Em 99 eu já lembro de carro com bobina individual, e a Fiat usou por muito tempo, até os primeiros Fire 2002, ela usava duas bobinas, uma para o primeiro e quarto cilindro, outra para o segundo e terceiro. Até na aula passada, o Thiago fez a pergunta de centelha perdida, a gente falou sobre a centelha perdida. Essa bobina é um exemplo clássico também, quando usa essas duas bobinas. Porque quando centelha, os dois juntos. Primeiro, quarto, segundo e terceiro. Nesse caso aqui, de distribuição, não tem centelha perdida. Mas você imagina que a energia sai de uma bobina, passa pelo rotor, passa pela tampa, passa pelo cabo, até chegar na vela. Tem muita perca aí, porque quanto mais item tem, mais perca você tem no caminho. Nada que você consegue passar 100%. Então depois eles fizeram essa bobina, cabo, vela. E hoje a gente já tem uma atualização aí mais moderna, que está sendo mais usado hoje. Já ia pular uma etapa. Depois dessa bobina, que centelhava, a gente chama de 4x2, ou essa que era duas bobinas, uma para cada 2 cilindros, nos carros 6 cilindros, às vezes 3 bobinas, uma para cada 2 cilindros, começou as bobinas que centelhavam individual. No Golzinho 2010 G5, aí a gente já vê aquela bobina que a gente chama de 4x1, que é uma bobina só, mas cada cilindro centelha na sua hora. Tem alguns outros veículos que usam esse tipo de bobina também. Às vezes bobina tipo régua que centelha individual. Tem bobinas tipo régua nos Peugeot 206, que é com centelha perdida. É primeiro, quarto, segundo e terceiro centelhando junto. Vai dependendo da construção e da tecnologia empregada no carro. Mas, que nem eu falei desse Peugeot, apesar de ser uma bobina desse tipo centelha perdida, ela já é direto na vela, já dispensa o uso de cabo, que é o mais moderno hoje. Hoje em dia, geralmente os carros já não estão mais vindo com cabo de vela. É um item a menos de manutenção, um item a menos de perca aí na hora de passar energia. Então a gente vê muita construção hoje
Essa aqui ainda é bobina com cabo, né? Essa aqui, os veículos Chevrolet têm usado assim, bobina individual, um cabo mais curtinho, vai direto na vela. Só que mais usado não nesses Onix de hoje, né? Aquele Onix que lançou o primeiro lá, né? Usa mais esse tipo de bobina aqui com esse cabo curto. E hoje a gente já está bem difundido parte de bobina individual. A bobina já vai direto na vela, deu problema, já é aquela bobina direto ou a vela. Elas são bem resistentes, não dá tanto problema assim. Quando dá, é mais caro do que trocar um jogo de cabo? É, mas o jogo de cabo, geralmente a vida útil dele é bem menor. E é uma coisa que vale assim, muita gente comentar, né? Tá dando para acompanhar aí, né? A importância do jogo de vela, que nem eu falei na aula passada, para a estequiometria, né? Nós precisamos da quantidade de ar certo, de combustível certo e de calor certo. Quantidade de calor certo vem da vela certa. Eu peguei falhas já assim na oficina, carro sem marcha lenta e outras coisas por uma vela aplicada errada. Então é muito importante, nós reparadores, ter acesso a um catálogo para não cometer esse tipo de deslize. Às vezes a gente confia no fornecedor e a gente liga lá, eu quero a vela do Corsa tal, e bem errado. Eu costumo pedir sempre por código. Eu já vou lá no aplicativo, já olho lá carro tal, ano tal, tudo certinho, e já peço pro cara direto pelo código para evitar erro. E também, outra coisa, como a gente pega às vezes a aplicação errada, e como eu falei, não é por mal, às vezes a pessoa pede pelo modelo no fornecedor e veio a vela errada e é aplicada a vela errada. Então não dá pra gente confiar naquela vela que está no veículo. A gente tem que sempre dar uma consultada no catálogo. Não sei se você já sabe decor, né? Tem vela que a gente troca tanto que a gente vai decorando os códigos já, né? Tanto é que tem umas que, até uma dessas que eu peguei errado, só quando eu fui tirar a vela, eu vi que não era aquela chave que tirava a vela, eu já sabia que estava errada naquele carro. Que geralmente era uma Saveiro motor AP, mas já 2008, dessas Flex, G4. Quando eu peguei a chave de vela para tirar ela, eu fui com a chave de 16mm. Quem é mecânico aí já vai entender bem isso daí. Cheguei lá, a vela não era a chave 16, era a chave 21. Quando eu vi que, eu já pensei, tá com a vela errada. E tava mesmo. Os cabos não estavam nem encaixados direito, porque os cabos, a de 21mm acaba sendo mais grossa, os cabos não encaixam certinho nela. E ela estava sem marcha lenta, ela ficava acelerada. Ela tentava regular a marcha lenta, não conseguia, ficava com rotação alta. Atrapalhou bem o funcionamento da injeção. Tá dando para acompanhar aí? As perguntas depois a gente vai responder, né? A gente vai fazendo pergunta aí, daqui a pouquinho a gente vai responder as perguntas. Eu vou explanar aqui os assuntos, depois a gente dá uma pausa e vamos respondendo as perguntas. Eu estou falando que eu respondo as perguntas depois, que eu não estou conseguindo ler as perguntas agora. Aí depois eu paro, dou uma lidinha nas perguntas e a gente já vai responder. Falando das bobinas individuais, eu peguei essa foto achando que era bobina individual e era com cabo ainda. Depois agora que eu vi que era do Onix. Eu falhei na separação da foto aqui. Mas as bobinas individuais, vamos supor aqui, se a vela estivesse aqui embaixo, ela já encaixa direto na vela. Não tem cabo. E nós entramos no sistema de arrefecimento. Como eu comentei naquela primeira aula, o motor é uma máquina térmica que transforma a energia térmica em mecânica. É uma máquina de transformação, não uma máquina térmica, né? Vou colocar assim, uma máquina de transformação, um conversor de energia térmica para mecânica. Se ele converte energia térmica, gera muito calor ali. Tanto é que a explosão chega a calores aí muito altos, escape chega a valores muito altos. E para isso ficar funcionando bem, nós precisamos de um bom sistema de arrefecimento para manter essa temperatura controlada, porque senão as peças ao redor não subsistiriam, né? Tanto é que tem carro que às vezes chega na oficina que sofreu uma alta temperatura por causa de arrefecimento. Eu peguei um esses dias com vareta do óleo derretida. De vez em quando a gente vê com um coletor deformado por tanta temperatura que envolve ali numa falha do sistema de arrefecimento. O sistema de arrefecimento basicamente é bomba d'água. Tá, tem sistema de arrefecimento que é a ar no Fusca, né? Fusca, Brasília, Kombi antiga lá, mas também nós não tratamos desse assunto. Vou falar do sistema de arrefecimento hoje com líquido de arrefecimento, os mais usados hoje. Bomba d'água, mangueiras,
reservatório e a tampa do reservatório, muito importante a tampa do reservatório, que ela controla a pressão do sistema. Lembrando que a água, é uma pergunta que eu essa semana vi 2 vezes já, por isso que eu vou comentar dela. A pessoa me pergunta assim, mas o carro trabalha 99, 102 graus, alguns carros trabalham aí a 102 graus. A água não ferve a 100 graus? A água ferve a 100 graus a pressão atmosférica a nível do mar. Quando a gente põe aquela tampinha lá que altera essa pressão, a curva desse gráfico muda totalmente. Então, é em outra temperatura que vai ferver a água. E tem mais um detalhe: no sistema de arrefecimento do carro nós não usamos água, porque a água geralmente que a gente encontra aí, na torneira, por exemplo, vem com cloro. Se for pegar na mina, tem minério. E isso tudo reage com os metais que tem no motor. Aí nós temos água desmineralizada. Só que ela não tem aquele poder de lubrificar essas outras peças. Então o que a gente faz? Mistura a água desmineralizada com um bom aditivo, se for um aditivo concentrado. Ou já compra um aditivo diluído e já usa a quantidade certa de aditivo diluído. Isso porque o aditivo vai lubrificar as mangueiras para elas não ressecarem, vai lubrificar a válvula termostática para ela funcionar direitinho e manter o sistema de arrefecimento do teu motor ok. Eu não sei nem contar quantos casos que a gente pega de cabeçote. Que, por exemplo, eu peguei esses dias atrás um Gol com catalisador entupido. E o catalisador ficou rodando com ele entupido, prejudicou as válvulas. A hora que eu tirei o cabeçote para mandar para a retífica para colocar as válvulas corretas, a hora que eu tirei o cabeçote, que eu vi a situação que estava aquele arrefecimento, eu fiquei com medo. Eu achei que aquele cabeçote não ia ter jeito, porque estava feio o arrefecimento. Agora na montagem a gente vai fazer o trabalho de estar deixando ele mais ok. Desses itens aqui, um essencial aí para o funcionamento, bom funcionamento, principalmente dos carros injetados, é a válvula termostática. O sensor de temperatura é 100% essencial, vamos dizer, para a injeção. Ela vai estar acompanhando ali a temperatura do arrefecimento, a temperatura, por ali ela vai basear a temperatura do motor. Geralmente ele fica perto do cabeçote ali porque é onde está a câmara de combustão, para a injeção. Com essa informação, saber dosar a quantidade de combustível. Conforme vai alterando a temperatura, vai alterando isso. Quando a gente fizer uma aula de injeção, a gente vai comentar sobre esses assuntos. E o sensor de temperatura também na hora da partida a frio, tudo isso ele depende dele. Nos carros que já não usam mais cebolão, que são a maioria hoje, por ele também a central sabe a hora de disparar a ventoinha corretamente. E a maioria da central, quando ele dá pane, já entende o que? Ele não está funcionando, dispara a ventoinha direto. Já fica a ventoinha disparada direto por segurança. O que a longo prazo não é bom, mas pelo menos a gente consegue chegar até um lugar para fazer um reparo, né? Sem o carro ferver, como a gente diz vulgarmente. E a válvula termostática que eu falava, da grande importância dela. A válvula termostática mantém o motor na temperatura de trabalho ideal. E o que é essa temperatura de trabalho ideal? Não é só a injeção funcionando certinho, dosando o combustível correto. É as peças do motor, aquelas peças móveis que a gente falou lá, pistão. No pistão tem os anéis, tem os que vulgarmente a gente chama de casquilho, que na verdade são as bronzinas ali de biela, bronzina de bancal. Tudo isso sofre uma dilatação. E essa dilatação é tudo calculada para trabalhar o mais justo possível. Quando o motor trabalha muito frio, não tem essa dilatação total, é tendencioso ao quê? A ter mais vibrações que a gente não percebe dentro do motor, que vai gerar um desgaste prematuro nas peças do seu motor. O cilindro vai desgastar primeiro, as bronzinas vão desgastar primeiro, tudo isso vai desgastar antes do tempo. Aí a gente tem aquele mito, né, que o motor com 100 mil está muito rodado, sendo que é projetado para rodar muito mais do que isso, né? Nenhuma montadora faz um motor para 100 mil km, eles fazem pensando em acima de 300, 400 mil, desde que mantido corretamente, né? Mas você tirou a válvula termostática do teu carro, você está prejudicando essa vida útil do motor. Se você tirou do carro do seu cliente, se você for mecânico, você está prejudicando a vida útil do motor dele. Então, muito importante, tampa do reservatório, bomba d'água nem se fala, né? Válvula termostática, líquido de arrefecimento com o aditivo, até aí, dando para acompanhar tranquilo, a parte do arrefecimento. Então vamos dar uma continuidade aqui. Falamos do arrefecimento e também temos os problemas do arrefecimento. Problemas mais comuns do arrefecimento. Okay?
E o que eu coloquei aqui são problemas que, com o scanner, que é o nosso foco, porque nós temos o nosso curso, que a gente chama de DSA, Diagnóstico com Scanner Automotivo, que é o quê? Para ensinar o profissional que ainda não trabalha com scanner ou que já trabalha, mas ainda não sabe tirar o máximo de proveito dessa ferramenta, a conseguir fazer detecção de problemas mais rapidamente com o auxílio dela. E no arrefecimento, eu sempre uso o scanner. Quando eu monto o motor de um carro, sempre uso o scanner, porque ele auxilia muito. E eu vou colocar aqui uns exemplos práticos. O carro não está disparando ventoinha. Acontece, às vezes o cara chegar, o carro não está disparando ventoinha. Primeira coisa, a maioria dos carros você consegue entrar com o scanner nele lá e você dá o comando para a ventoinha disparar. Ali você já mata muita coisa. Se o problema é elétrico, se o problema é na ventoinha, se é só trocar a ventoinha, se é outra coisa que não está deixando acontecer. Enfim, rapidamente, ali em coisa de 10 minutos, você soluciona o problema. Aliás, você chega na raiz do problema e depois soluciona, né? De acordo com cada caso aí, você vai solucionar. Sensor de temperatura. Com scanner, leituras, facilmente você vai lá. E esses defeitos que eu estou falando, geralmente se você for lá na aba falhas, que é o normal do pessoal ver, né? Que ainda tem muita gente que acredita que o scanner vai lá com uma caneta vermelha e circula o defeito no carro para você, né? Não, ele não faz isso. Às vezes nas falhas ele te dá exatamente o que está acontecendo e às vezes nem falha aparece. E às vezes a falha te dá um caminho errado. Eu sempre dou essa dica quando eu faço alguma aula desse tipo, que é a do Fire. O Fire acontece muito isso. A válvula termostática fica aberta direto, a luz de injeção acende, o cliente chega com o carro na oficina. Eu vou falar isso porque eu peguei uns 4 num mês só, com o mesmo problema, e todos já tinham sido trocados o coitado do sensor de temperatura que levou a culpa. Porque quando você entra com o scanner, dá lá, sensor de temperatura. E eu peguei 4 carros em um mês, eu até gravei isso bem, porque eu falei, nossa, quando chegou o terceiro eu já estava, sem ver o carro, já estava sabendo o que estava acontecendo. Você pega lá, válvula termostática que está com defeito. O que acontece? A válvula termostática do Fire, principalmente quando usa muita água no sistema, ela tende a ficar travada aberta. Às vezes até sujeira segura ela aberta, mas bom, enfim, troca a válvula inteira. E até pelo desgaste do uso, ela fica travada aberta. Travou aberta, você andou com o carro numa rodovia, quando pegar bastante vento na frente ali que a temperatura baixar, a central vai entender o quê? Que o sensor de temperatura não está funcionando. Pô, agora há pouco estava 90, agora está 60, o sensor de temperatura não está funcionando. Primeira coisa que a central pensa é assim, né? Vamos colocar a central pensa que nada mais é do que uma programação ali. Então, luz de injeção acende no painel, carro perde rendimento, consumo alto, cliente procura oficina, aparelho, o carro lá, sensor de temperatura, acusa na falhas. E às vezes, o profissional, por falta de informação, faz a troca do sensor de temperatura. E quem já trocou o sensor de temperatura de Pilot Fire aí sabe que é um trabalhão. Isso quando você não pega um sensor cortado lá, né? Porque o cara fica com preguiça de tirar o coletor de admissão e corta a perninha dele para arrancar mais fácil, né? Tem que soldar o coletor de admissão, tem que tirar e não resolve o problema do carro. Aí a gente vai ver quem que não está funcionando é a válvula termostática. Defeitinho simples, acusado por outra forma do scanner. E como no scanner a gente vê? Tem como no scanner a gente saber se a válvula termostática está funcionando? Tem. Pelo scanner a gente consegue fazer a leitura. Acompanhando os parâmetros, você consegue saber exatamente se ela está funcionando corretamente ou não. Eu vou colocar um outro exemplo aqui, que foi mais ou menos recente, deve ter uns 6 meses que eu peguei, que foi atípico. Eu peguei uma Saveiro, fizemos o motor completo dela, montamos, como eu falei, sempre aparelho depois da montagem. Deixa eu só tomar um golinho de água aqui que a garganta vai ficando seca. Tá dando para acompanhar aí, né? Essa Saveiro, eu montei o motor completo dela e como ela já tinha dado problema por um problema do arrefecimento, é muito importante a gente ressaltar isso. Deu problema no cabeçote, deu problema no motor, a gente tem que saber o que está causando aquilo lá. Principalmente quando queima junto. Quando é motor batendo, todas essas coisas, já é um desgaste e tudo mais. Mas, junta queimou, alguma coisa, é aquela história do fusível. Se o fusível queimou, quem que fez ele queimar? É algum curto na rede ali, alguma coisa que deu errado. Junta queimou, algum problema no funcionamento. O caso dessa Saveiro,
fizemos o reparo do motor tudo certinho e na Saveiro G5 dá muito problema já naquele sistema, eu costumo já colocar o completinho original. Compramos o kitzinho original que vem carcaça, válvula termostática, sensor de temperatura, tubo d'água, tudo novo, montadinho, bem bonitinho na caixa da fábrica. Bacana, montamos o carro, funcionando o carro, funcionamento redondinho, esquentou, chegou na temperatura e ficou ali meio demorando para desarmar a ventoinha. E assim, eu sei que quando a gente fala de testar a válvula termostática com scanner, muitos vão falar assim, pô, mas você consegue ver pela mangueira. Se a mangueira da válvula termostática ficar fria, é que não está abrindo, então você já sabe que ela não está abrindo. Verdade, pela temperatura da mangueira você consegue ver. Se você tiver um termômetro digital, melhor ainda, porque tem muito carro hoje que a gente não tem nem espaço para pôr a mão, né? E se você for pelo tato também, até consegue mais ou menos ver. Mas se você pega um defeito igual dessa Saveiro que eu estou exemplificando agora, as duas mangueiras com termômetro aquecida certinho, circulando água bonitinho, mas a temperatura não descia, ficava ali, demorava a descer, demorava, depois subia rápido, depois demorava a descer, não ficou aquele funcionamento redondo. Quando eu vi esse comportamento dela, eu já deixei ela esfriar novamente, liguei de novo para acompanhar de novo o gráfico da temperatura. Dali já identifiquei que tinha um problema na válvula termostática. Ela não estava abrindo totalmente. Então ela abria, deixava a água passar, mas não abria totalmente. E depois na hora de resfriar, estava demorando a resfriar. Ela chegou, acho que demorar 40 minutos com a ventoinha ligada. Então assim, é muito tempo. Geralmente, não sei nunca cronometrei quanto tempo, mas é pouquinho tempo já desliga. Dessa vez eu cronometrei porque estava demorando muito, por isso que eu sei que é 40 minutos. Mas pouquinho tempo ela já desliga. Como com a tela do scanner? Mandei para o fornecedor, falei, ó, tá acontecendo assim, ó. Expliquei o que estava acontecendo, demorando para esfriar. Essa válvula termostática tem defeito. Já mandei a tela do scanner junto. Eu uso geralmente no aplicativo no celular o scanner. Já mandei o print da tela pro vendedor. Ele já me mandou outra peça, substituir, acabou o problema. O carrinho tá filezinho, já rodando bem. Então o scanner auxilia muito, inclusive no arrefecimento. Vamos continuando aqui. Quais defeitos no motor são possíveis ver com o scanner? Antes de entrar nesses defeitos aqui, teve uma questão que eu acabei esquecendo de pôr no slide, que eu queria ter falado também, que é sobre lubrificação. Uma coisa muito importante no motor é lubrificação, ou seja, o óleo correto que você tem que estar usando no motor. Nós temos que ter também o hábito de estar sempre olhando manual do proprietário, catálogo, especificação do óleo, prazo para troca do óleo, não deixar aquele óleo. Tem gente que às vezes não roda com o carro, o óleo está 2 anos lá, forma uma borra no motor que depois fica difícil do motor funcionar direitinho. Até eu lembro de uma vez que aconteceu assim, eu comprei um Corsinha, ano 97, isso um bom tempo atrás, o carro tinha uns 10 anos de uso, e esse Corsinha que eu comprei estava com 100 e poucos mil. E um amigo meu na época comprou um Golzinho do mesmo ano com 30 e poucos mil. E ele achou que era mais vantagem do que o Corsa. E realmente parecia. O Golzinho era o único dono. Aliás, o Corsinha era o segundo dono, estava bem bonitinho. O Golzinho era o único dono. A mulher tinha rodado 30 mil só com o carro nesses 10 anos. Eu sei que acho que coisa de 2 meses que ele estava com o carro fundiu. Fundiu porque nesses 30 mil quilômetros ela tinha trocado o óleo 3 vezes em 10 anos. E, apesar dele ter visto tudo isso, ele não viu que ela não tinha feito essas manutenção corretamente. Então o carro nunca tinha sido feito manutenção nenhuma. Ela não andava, também não fez manutenção. E assim o carro teve um prejuízo para ele. Enquanto o outro que eu comprei, que era mais rodado, não me deu dor de cabeça nesse quesito. Porque era um carro, por se rodar, acaba se trocando. Então nós temos que ter o hábito de lembrar nosso cliente, que mesmo que ele não rode muito, tem que trocar o óleo em um prazo bom, né? E também usar o óleo correto. A gente ouve muito assim, né? Às vezes o carro usa o óleo 5W40. Ah, mas meu motor já passou de 100 mil, agora eu vou pôr um 15W40. Você só está diminuindo mais ainda a vida útil do seu motor. Porque esse 1540 não vai entrar nos tuchos quando for tucho hidráulico da forma correta, não vai passar pelos... Porque o motor, quando é calculado, a
a espessura, de onde passa o óleo, tudo, é tudo pensando em vazão do óleo, tudo isso daí, a velocidade que o óleo vai passar. Então, se você colocar um óleo mais grosso, mudou a densidade do que o fabricante projetou, a bomba de óleo não vai conseguir manter aquela pressão e vazão correta. Então, às vezes você achando que está melhorando o teu motor, colocando óleo mais grosso porque o teu motor já está um pouco mais rodado, você está prejudicando ele e adiantando aí o término da vida dele para a primeira retífica. Aí vamos lá. O que eu separei aqui hoje sobre motor? Quais são os defeitos possíveis no motor para se ver com o scanner? Problema de ignição e de alimentação que nós comentamos, ignição e alimentação, tem como ver no scanner? Tem. Por leitura do scanner, quando você vê algumas leituras alteradas lá, você consegue perceber que tem falha ou na ignição ou na alimentação. É possível ver sem o scanner? É, mas vai te dar mais trabalho. Eu sei que tem carro que você tira a vela ali que é facinho. Tá tudo ali, parece que ela tá pedindo para você tirar ela para você ver ela. Mas tem carro, vou usar até um exemplo aqui, o Nissan Tiida. Para você tirar a vela do primeiro, segundo, terceiro cilindro, você tem que desmontar o coletor de admissão. E aí que a coisa complica, né? Se você não souber ler o parâmetro do scanner, você vai desmontar aquele coletor de admissão para depois ver se a vela tá boa ou ruim, ou se tem algum problema de funcionamento. Então a gente tem que usar essas coisas para encurtar o prazo, né? Motor fora de ponto. Motor fora de ponto é possível a gente ver com scanner. Mesmo que o carro não tiver sensor de fase e rotação. Quando tem sensor de fase e rotação, geralmente o próprio carro já avisa, ó, tá errada a coisa aqui, mano. Quando não tem, por leitura a gente consegue ver também. Dá pra ver mesmo sem luz de injeção acesa. Problemas no cabeçote. Também é possível ver com scanner. Eu vou colocar aqui um exemplo de motor fora do ponto. O motor fora de ponto e o problema no cabeçote são muito parecidos de leitura no scanner. Mas é uma sequência de diagnóstico. Você vai fazer uma leitura lá. Você viu que a leitura da depressão no coletor está alterada? O carro está funcionando direitinho, não tem entrada de ar falso. Tá funcionando direitinho, pode falar, né? Que o carro está com defeito. Mas assim, não tem entrada de ar falso no coletor. E aquele item está fora da faixa de padrão normal de trabalhar dele. Qual que é esse item? A depressão no coletor. Aí o que nós temos que ver? Primeira coisa, o motor está fora de ponto? Não, o motor está com ponto certinho. Então pode dar uma olhada nas válvulas lá que tem coisa errada. Pode dar uma olhada no catalisador, se o carro tiver catalisador ainda, for de duas sondas, que por ali vai ter alguma coisa errada. Catalisador a gente não vai nem desmontar para ver. A gente já consegue pelo scanner também, se for com duas sondas, já consegue pelo scanner saber se ela está funcionando. E o problema no cabeçote, o catalisador está normal, o resto está normal. Depressão no coletor alta, pode ir no cabeçote que tem válvula dando passagem ali. Ponto está certinho tudo, pode ir no cabeçote que não tem erro. Vai ter coisa errada ali, vai ter válvula danificada, válvula dando passagem e deixando voltar a compressão pro coletor, o que não deixa o coletor ter uma depressão correta. Testes do arrefecimento foi aqueles que eu citei atrás. Ventoinha, a gente consegue testar, sensor de temperatura e válvula termostática. Válvula termostática eu acho que é o mais bacana, assim, que a gente mais usa, porque, além da ventoinha, porque facilita muito ali no diagnóstico. A gente consegue ver quando ela está travada, fechada, quando ela está aberta, travada, aberta. Então isso facilita muito. Tinha algumas perguntas para nós respondermos, né? Vamos agora dar uma olhadinha nas perguntas aqui para a gente estar vendo o que foi perguntado aí. E se tiver mais alguma dúvida, se depois ainda faltou alguma coisa, lembrou de alguma coisa, pode depois postar lá na nossa pergunta. Às vezes a gente deixa a caixinha de perguntas no Instagram aberto, quem tiver no Facebook manda lá nos comentários que a gente vai, ou no YouTube, a gente vai procurando responder depois. Por que os carros novos turbo não se ouve a turbina fazendo barulho? Tá. Pode, pergunta. Teve uma pergunta aí, por que os carros novos não se ouve o espirro da turbina, né? O famoso espirro da turbina. Bom, o que acontece? Quando o carro vem com a turbina original, até na outra aula eu comentei disso, né? Ele é feito mais para um quesito de
emissão de poluente, ganho de potência no motor menor, então automaticamente você ganha potência. E já é uma pressão ali calculada. E o que faz o espirro do motor turbo? É a válvula de alívio. Ou seja, nos motor turbo, quando a gente faz uma preparação, para se ter esse espirro, se põe um dispositivo, que é uma válvula de alívio, que libera, quando a pressão da turbina chega num certo ponto, ela libera essa pressão por ali para fazer o espirro. Até isso é proposital, né? Não é uma coisa assim necessária. É justamente para fazer um diferencial, né? Como não é uma coisa necessária, fabricante de carro, lembre que cada peça a mais no carro, multiplicado pelo tanto de carro que eles fabricam, é um custo absurdo na produção, né? Então, por isso que nos carros originais turbinados, nós não escutamos o espirro da turbina, a gente escuta sim o trabalhar dela. Quando você anda num carro turbinado, quando a turbina enche, você escuta o barulho dela bacana, mas não aquele espirro na troca de marcha, né? Teve mais... Bom, como eu comentei com vocês, se ficou alguma dúvida de algum assunto que a gente tratou, se ficou alguma questão assim que vocês lembrarem posteriormente, pode depois postar lá que a gente vai procurando responder nos stories. Até ontem, esses dias foi bem corrido aqui na oficina, não consegui ontem, eu fiquei devendo aqui no Instagram, fiquei de colocar, ó, falando sobre o torque. Tem que fazer uma pergunta. Consigo testar o painel com o scanner? Teve uma pergunta bacana aí, ó. Consigo testar o painel com o scanner? Sim. Boa parte dos veículos também te dá essa possibilidade de testar o painel com o scanner. A gente consegue testar tanto as luzes do painel, quanto rotação, velocímetro, marcador de combustível, marcador de temperatura. Tudo isso a gente consegue testar via scanner. E nos casos que a gente consegue testar isso é muito fácil, bem bacana assim, facilita muito no diagnóstico. Respondido? Claro que, lembrando que isso tudo varia muito de scanner para scanner e de veículo para veículo, né? Quando a gente fala de scanner para scanner, o scanner que a gente usa na oficina hoje atende muito bem essa parte de painel dos veículos mais novos. Então, a gente consegue testar boa parte dos painéis aí, zerar a revisão, que é bem importante também. Nós temos hoje veículos, por exemplo, a Fiat Toro, nós não conseguimos zerar a revisão com esqueminhas lá de vira a chave, aperta botão, tem que ser via scanner. Então, eu citei exemplo aqui a Fiat Toro, que é um veículo que a gente pega bastante na oficina, mas tem outros veículos que assim são. Se você não tiver o scanner para zerar a revisão, você vai fazer a revisão e o teu cliente vai ser com a luzinha da revisão acesa lá. E eu particularmente acho muito desagradável, né? A gente gosta de ver o negócio no meu carro, quando tem, no meu carro de hoje não tem a luzinha de revisão, mas quando tinha eu gostava de ver ela apagadinha, bonitinha lá, que é até uma referência para o cliente, né? Tem carro da Volkswagen que a gente consegue programar no painel, Thiago, respondendo a sua pergunta, o prazo da próxima revisão a gente consegue programar 365 dias, 180 e poucos dias, meio ano, um ano inteiro, quando vai ser a próxima revisão, e o carro dá o aviso para o cliente no painel. Isso é um negócio muito legal, porque a gente já deixa aquela revisão pré-programada, né? Mais alguma pergunta? Teve mais alguém perguntando aí? Alguma dúvida ficou dos assuntos falados? Bom, se ficou alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Eu não lembro o nome da janelinha lá do... Caixinha de pergunta. Caixinha de pergunta que a gente põe depois lá no Instagram. Quem tiver no Facebook tem comentário no vídeo, no YouTube também tem comentário e a gente vai respondendo depois, ou por vídeo, ou responde na pergunta mesmo. Tem perguntas às vezes que é bacana, a gente prefere até gravar um vídeo porque é um assunto legal. Eu agradeço muito a participação de vocês, muito mesmo. E na próxima terça-feira nós vamos ter mais uma live aí falando sobre a mecânica no geral aí, sempre com o scanner. Nossos assuntos, apesar de começar aí do básico do funcionamento, é tudo para entender como que depois isso facilita nós, na leitura do scanner, conseguir fazer um diagnóstico mais preciso para o nosso cliente. Tá bom?
Muito obrigado, tchau, tchau e até a próxima.